Oi, pessoal. Estamos aqui, direto do 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, em Aracaju. Eu sou Thalita, da Diretoria de Representações da BR Hidro, e estou na companhia do professor Otto Rotuno, coordenador adjunto da Regional Sudeste da BR Hidro, e do Sérgio Ari Moraes, coordenador da Regional Centro-Oeste da BR Hidro. Hoje, a nossa missão aqui é falar um pouquinho sobre as regionais da BR Hidro. Então, eu queria contar para vocês que recentemente, a gente teve uma mudança no Estatuto da BR Hidro. Então, desde 2021, nós temos 5 regionais: Regional Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E o papel dessas regionais da BR Hidro é aproximar os associados da associação. Então, essas regionais, elas cuidam da representatividade da BR Hidro nos órgãos colegiados, nos conselhos, enfim, órgãos que estão relacionados ao tema da água. Elas também são responsáveis pela organização de eventos regionais da BR Hidro e também por zelar pelos compromissos que a BR Hidro firma com seus associados e com a gestão das águas no Brasil. Compromisso esse que é firmado por meio das cartas que nós acordamos ao final de cada um dos eventos da BR Hidro. E, bom, então gostaria de passar a palavra aqui para o professor Otto para falar um pouquinho sobre a experiência dele com a Regional Sudeste. Professor, muito obrigada. Obrigado, professor Thalita, Sérgio. É um prazer estar compartilhando com vocês essa mesa aqui, esse encontro, para falar das regionais. Mas antes, queria lembrar que em 2001, a gente já esteve aqui participando desse evento e teve boas lembranças daquela participação. E o que? A gente, naquela época, fez uma moção para a criação da Comissão Técnica de Hidrologia Subterrânea, que é um tema que, neste evento, está ganhando um incentivo pela atual diretoria. E eu fico muito feliz com isso, porque a gente, 22 anos depois, consegue estar aqui para poder falar agora das regionais, ou seja, houve um avanço nesses 20 anos a partir dos instrumentos, da lei de recursos hídricos, da lei 9433, lei das águas, e para a instalação da ANA, enfim, a gente tem progredido. Eu acho que o professor Cristóvão foi muito feliz, na sua fala, naquela cerimônia de abertura, para comentar sobre essa ideia de compartilhar a informação, de trabalhar a questão de água e sociedade, porque a gente fala muito de bacia hidrográfica, e a bacia hidrográfica é um sistema não só físico, mas um sistema social. Então eu já fiz questão, antes de estar aqui nesse evento, já fiz uma volta na cidade, vi as melhores que houve em Aracaju, falei já com o pessoal da população para sentir se eles conheciam o simpósio, não conheciam o simpósio, informando também. Enfim, então eu acho que a questão da regional, eu acho um avanço na implementação da lei de recursos hídricos, porque juntamente com os comitês de bacias, é uma matriz de trabalho, a gente tem as regionais, você tem as funções técnicas, isso tem sobreposto no sistema os comitês de bacia, os helicópteros, que são realizados aí com bastante frequência, e que tem sintonizado não só os técnicos especialistas em águas, mas a população que vive no entorno desses rios. Então, eu acho que está ganhando, ainda não temos muito perfeito, não. Tem muitas questões para resolver, mas eu acho que a gente está avançando nesse sentido. Então, agora, focando mais na questão da Regional Sudeste em si, o que a gente pensou, o Celso, como coordenador, eu como adjunto, pensamos, qual é a nossa missão? O que a gente tem de história dessa região Sudeste em termos de recursos hídricos? Qual é a cultura que tem na região Sudeste? Porque a cultura muda de região para região. Até a gente, ao segmentar em regiões, a gente pode lidar com a cultura diferente da cultura da região Norte, da região Centro-Oeste, região Sul, região Sudeste. Então, a cultura. E que métodos e práticas que a gente ia adotar para poder tentar entender esse processo. Ou seja, ele está fazendo um processo de antropologia das organizações. Pensamos isso nessa visão mais filosófica, conceitual, para estabelecer um plano de trabalho pragmático. Pelo tempo, a gente assumiu em novembro de 2022, vamos entregar em janeiro de 2024, a gente foi pragmático, mas ao mesmo tempo a gente
tinha uma visão filosófica do que a gente gostaria de implementar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a ação pragmática mais imediata que nos veio, né? Vamos fazer um simpósio local, e teve a oportunidade, porque tinha ali um comitê ativo no Baixo Paraíba do Sul, e que a gente conseguiu apoiar, né? Tínhamos tido uma experiência anterior desse mesmo simpósio, que tinha sido feito em Juiz de Fora, alguns anos antes. Então se reforçou muito o papel desse simpósio do Paraíba do Sul, que é uma bacia que integra, né? São Paulo, Rio e Minas, enfim. Então acho que um PIB significativo, uma população significativa, enfim, é uma área muito importante para o país, né? Então esse simpósio já deu luzes a levantar, reforçar, reiterar problemas que a gente identificou na região, né? Por exemplo, a gente tem uma transposição de águas no Rio Paraíba do Sul desde a década de 60. São 60 anos que a gente tem transposição. A gente fala muito de São Francisco, né? Mas isso já está acontecendo lá. Uma das visitas que a gente fez na região lá do São João da Barra era visitar a foz do Paraíba do Sul, que hoje ela está sendo, né, assoreada, não há uma saída, apenas uma saída para o mar, enfim. E na verdade a cidade de São João da Barra começou a ser inundada. Então você está tendo problemas de inundação, isso afeta saneamento, você tem salinização da água que as pessoas vão beber, e N problemas. Então você tem uma área estuarina, que se conecta com a área da bacia hidrográfica, então os problemas ali estão, né, aparecendo. A gente tem que estar mais próximo desse processo para poder colaborar, não solucionar, mas pelo menos indicar caminhos que, junto com a população que realmente vive os problemas, a gente possa equacionar melhor e mitigar eventualmente algumas questões que estão aparecendo. Enfim, a gente está dentro de um universo bastante complexo, né, esse simpósio, e aí cada vez mais a BRH vai ter que pensar essa questão mesmo, né, de reforçar a descentralização, né, e foi nesse ponto que a gente achou muito bom, porque tem que centralizar e descentralizar. Como é que a gente equilibra os processos? Primeiro, eu acho que o Sérgio, nos comentários, né, Sérgio, que estava discutindo um pouco das regionais, colocou essa questão, que eu também estou muito alinhado. Eu acho que tem que descentralizar, mas tem que descentralizar com um certo equilíbrio, né? E cada vez mais os problemas estão sendo locais, né? Então quem vai resolver está no nível municipal, né? O município que cuida do uso do solo, né? Então a gente tem que dialogar, os entes federativos têm que dialogar entre si, mas o município tem que participar ativamente, porque é ali que está o plano diretor, é ali que vai ser equacionado a ocupação do solo, e é isso que vai definir se vai ter mais enchente, se não vai ter mais enchente, a questão do saneamento. Então estão ali onde as pessoas vivem. E a bacia hidrográfica está, né, nesse processo todo superposto ao município, né, é o ente que nos ajuda a entender o balanço hídrico, a questão da chuva, a questão da evapotranspiração, da vazão, da água no solo, da água subterrânea, né, que a gente tinha feito lá a proposta, que cada vez mais é o grande recurso hídrico que a gente tem disponível. Né? Se a gente for olhar no Brasil, a maior parte dos municípios usa água subterrânea, não é água superficial. Né? Então, nossos modelos hidrológicos, os nossos modelos numéricos, os nossos modelos meteorológicos, tem que levar isso em conta, né, para a gente poder entender, explicar o que está acontecendo. Bom, aí eu não sei se a gente entra já numa discussão também das possibilidades que a gente tem de resolver esses problemas climáticos. Aliás, a minha participação aqui também tem a ver com mesas ligadas à variedade climática, do BRICS, né? Isso é uma questão que está trazendo pela região sudeste, salientar. Por quê? Porque em 2015 a CAPES promulgou um edital e tinham 6 temas eleitos, né, selecionados pela CAPES. A gente se candidatou no tema de águas, recursos hídricos para poluição. Naquela oportunidade, a UFRJ e a UFMG foram selecionados para representar o país nesse tema de águas. E, enfim,
eu tive o prazer de participar de alguns eventos internacionais, e estou trazendo agora, junto do Celso, pela região Sudeste, esse tema para Berrino, para a gente pautar isso aqui dentro. Eu acho que não é só um tema da região Sudeste, eu acho que nas várias regionais, e eu acho que tem várias iniciativas possíveis de a gente também trabalhar essa visão do BRICS aqui dentro, né? Agora BRICS mais 6, né? Eu sinto agora e mais 6 aí para o processo. Enfim, eu acho que a regional tem procurado trabalhar nessas questões macro, mas atuando também em questões específicas. Por exemplo, a gente fez a questão do simpósio. Foi feito um curso também na área de hidráulica, né, de projetos de rede de drenagem, de saneamento. O professor Marco Aurélio, né? Virtual? Não, foi presencial. Foi presencial. Foi presencial. Então, enfim, é mais um elemento interessante. E, por acaso, né, a gente está comentando aqui um pouco antes, teve uma professora da Unesp que se interessou. Então, o que vocês estão fazendo na região Sudeste? Vem aqui, Graziele. Era a Graziele, né, que tinha contactado a gente. E aí, por acaso, ela participou. E a gente elencou várias atividades possíveis de serem feitas. A gente fez uma radiografia, né, produção de livro, entrevistando. Agora estou vendo aqui esse material sendo gerado, livros entrevistando os presidentes, hidrólogos. Né? Então, a história da hidrologia no país, essa radiografia. Então, livros que contassem um pouco dessa história. Mas já tem alguma coisa da BR Hidro, em termos de história, mas não tem ainda um trabalho, talvez uma série, explorando bem mais o conhecimento que tem se gerado. A gente tem que aproveitar, né, os pesquisadores, né, que estão passando aqui pelos vários eventos e buscar essa informação e tentar organizar. Então, enfim, a gente elencou com a Graziele, aí para minha surpresa, agradável surpresa, sobre que a Graziele está se candidatando para suceder. Então, na verdade, a gente semeou também, de alguma forma, a pessoa estava interessada também, né, se foi proativa, no sentido que ela nos procurou. Então é interessante que a gente vai poder dar continuidade nesses esforços que a gente começou a plantar, semear, digamos assim, aqui. Do ponto de vista assim, das mesas de participar, então eu estou falando da questão do BRICS, né, a gente tinha aqueles 6 temas, né? Mas eu estou procurando trazer para a mesa uma visão também, além do tema de recursos hídricos, uma visão de como é que a gente pode permitir que os países interajam de uma outra forma. Estou falando isso até alavancar recursos na área de recursos hídricos. Você veja, o governador de Sergipe, não foi prefeito, o presidente do prefeito mencionou, nós conseguimos um projeto BRICS com cerca de 100 milhões, apoiado pelo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Então, é nessa linha que eu acho que a gente tem que trabalhar o BRICS. A gente pode pensar a questão de normas, regulações, e que atravessem vários temas. Né? Então, a questão da água, né? Você pode pensar a questão aeroespacial, enfim, vários temas transversais a normas e regulações. Que não era um tema proposto inicialmente pela CAPES, que está com uma visão mais do BRICS Network University, ou seja, né, um conjunto de universidades trabalhando em conjunto de forma compartilhada. Particularmente, a gente tem, eu na minha pessoa mais particular, eu tenho, embora tenha começado com modelagem de estacionamento remoto, hoje eu estou supervisionando um grupo que desenvolve foguetes e nanosatélites. É um de graduação, são 60 alunos das mais diversas áreas, né, tentando buscar inovar nessa área. Eu entendo que a gente tem, né, essa parte de sensores é muito importante, como é que a gente traz isso para dentro dos modelos hidrológicos, modelos meteorológicos, enfim. Então tem toda uma discussão. Então o BRICS tem essa questão aí para a gente trazer isso de volta. A CAPES já mostrou interesse de reforçar o BRICS. Tá? E outra mesa, que eu acho que é muito importante, a variedade climática, que eu estou participando, tem toda a discussão da crise climática. Né? Crise climática. Isso está afetando todas as regiões, aí passa pelas regionais. Né? Você tem aqui o Sudeste,
nós tivemos aquela crise de 2014, 2015, aquela seca. Você tem a questão da Amazônia que está sofrendo hoje, o Sul, agora em setembro, né, com chuvas, um quinto do estado. A bacia do Tautanense tem municípios, um quinto do município foi afetado. Né? Agora, Nova Chica, 3 dias atrás. Agora, isso é um fenômeno teoricamente natural, até certo ponto. Você tem o El Niño e Laninha, não é uma coisa nova. A discussão é como é que a gente consegue entender o que as mudanças climáticas e aumento de temperatura que estão acontecendo, né? Isso é um relatório recente de que este ano seria o ano mais quente de 125 mil anos, o relatório do Instituto Copérnico, né? Europeu. O ano mais quente de 125 mil anos, dois períodos glaciais. Então, é uma coisa. Então, tem alguma coisa diferente acontecendo na parte continental e na parte oceânica. Os correntes estão mudando, o gelo está derretendo, o nível dos mares pode subir. Então, é muito complexo. Se a gente não conseguir, aí voltando aqui para as regionais, né, nós temos que trazer isso, descentralizar, tem que ter mais pessoas engajadas. Eu acho que a descentralização, colocando força, engajando as regionais, vai trazer mais gente nova, mais capacitação para resolver os problemas que são bastante difíceis, complexos, né? E com mais gente a gente consegue pensar melhor nesses problemas. Tá? Enfim, só fechando aqui, né, nesse primeiro recorte, eu acho que nessa proposta das regionais, um dos papéis das regionais, eu acho que é também, e isso a gente não trabalhou muito, acho que isso é uma questão que tem que ser feita junto com a diretoria da BR, é de dar um papel de como a gente qualifica e como é que a gente dá crédito às pessoas que vão representar a BR nos diferentes fóruns. Ou seja, se a gente tem uma proposta, tem uma carta, tem uma diretriz, você vai passar para as pessoas que representam a BR em diferentes fóruns, diferentes instâncias, especialmente os comitês de bacia. E isso a gente eu acho que tem que trabalhar um pouco melhor nessa questão e mostrar para a comunidade, a gente que queira ingressar na BR, que este é um ponto que vai ser um grande diferencial. Quem vai estar qualificado para poder atuar, ter discernimento, né, ter bons argumentos para poder resolver problemas locais a nível dos comitês de bacias. Né? Enfim, os kits têm seus comitês formados. Enfim, hoje eu atuo como membro suplente do comitê do Rio Piabanha. O José Paulo é o membro titular. Então eu tenho vivenciado muitas reuniões e eu acho que tem muito espaço de trabalho, muito trabalho. As pessoas não sabem que tem trabalho. As pessoas não tem trabalho. O que tem para fazer? Tem muito trabalho. É só frequentar uma reunião de comitê de bacia e você vai ver que tem muito trabalho, muita riqueza de conhecimento que cada um está aportando naquela reunião. Cada um cumprindo a situação diferente. Enfim, estou me estendendo um pouco aqui, provocado, né? Mas deixa aqui, volta a palavra para você, Thalita, como é que você quer conduzir aí com o Sérgio e a gente nesse diálogo aqui também, né? Tá certo, professor. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa sua experiência com a Regional Sudeste. Então, o senhor mencionou a questão do simpósio da Bacia do Rio Paraíba do Sul, a atuação de você junto com a promoção desse trabalho em conjunto com o BRICS, esse ponto que o senhor levantou da questão da sociedade, né, também muito importante a gente trabalhar para construir uma sociedade que seja socialmente mais justa e sustentável. E aí eu queria aproveitar para reforçar, né, que as regionais da BR Hidro são isso, né, é um espaço, é um canal para que os nossos associados possam atuar, para que eles possam se articular, agir sinergicamente em torno daqueles temas que são caros para eles, para o contexto onde eles estão inseridos, o contexto regional onde eles estão inseridos, enfim, né, e que essas regionais são o espaço de todos nós que temos aí esse interesse em comum pela água. E aí, antes de passar a palavra para o Sérgio, que está aqui nos acompanhando também, só queria explicar, né, que o professor Otto mencionou que ele está na gestão da regional
Sudeste desde novembro do ano passado, em 2022. Né? Então, como eu expliquei no início, a gente teve uma mudança no Estatuto da BR-Hidro em 2021. Esse estatuto foi aprovado durante o 24º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que aconteceu em Belo Horizonte, e foi esse estatuto que instituiu as 5 regionais. Uma vez esse estatuto aprovado, uma comissão de associados da BR-Hidro trabalhou aí por cerca de 6 meses, então durante o primeiro semestre de 2022, para poder elaborar as regras a serem seguidas no processo eleitoral das regionais. Então essas regras ficaram prontas, a gente lançou um edital, e aí as primeiras eleições aconteceram em novembro de 2022, durante o Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, e aí foi quando nós elegemos essa primeira leva de coordenadores e coordenadores adjuntos, cujo mandato, né, começou lá em novembro e vai até agora, no dia 31 de janeiro de 2024, quando na sequência nós vamos fazer a sucessão. Então, né, dito isso, né, eu vou passar a palavra agora para o Sérgio. Sérgio, muito obrigada. Por favor, compartilhe um pouco com a gente sua experiência aí na Regional Centro-Oeste e um pouco de sua visão de futuro também para as regionais. Legal, Thalita, muito obrigado. Eu estava aqui ouvindo atentamente sua fala do Otto, né, e tentando registrar aqui, fazer um pouco de um processo mental, registrando algumas palavras assim que foram simbólicas, né, pegando um pouco do cacoete do nosso presidente da BR-Hidro, o Cristóvão, né, o Cris, né, que tem se especializado aí na síntese por palavras, né, e eu buscando aqui um pouco na fala de vocês, como que a gente pode passar, né, para as pessoas que estão nos assistindo a importância, né, e a ideia e como que as regionais da nossa associação elas têm que funcionar, né? E assim, voltando um pouquinho, né, primeiro registrar esse momento que a gente está vivendo, né? Então assim, fazer este evento, né, e fazer esta fala aqui sobre as regionais no simpósio da BR-Hidro já é uma grande satisfação, né, um motivo assim de bastante felicidade, porque o evento em si, né, ele é uma troca muito rica, né, de conhecimento, mas principalmente de conexão, né? E a conexão é a primeira palavra que eu queria explorar, né, porque ela talvez seja assim a chave desse resgate, né, dessa iniciativa, e aí eu parabenizo a você, Thalita, que tem tocado essa pauta, né, mas a toda a diretoria atual da BR-Hidro, né, porque essa iniciativa de retomar e de colocar novamente as regionais em pé, né, porque e eu tenho sido bastante procurado, sabe? Eu atualmente, né, estou como coordenador da Regional Centro-Oeste, e é muito interessante porque a diretoria, em que pese, né, ser uma diretoria fantástica de pessoas super acessíveis, mas às vezes ela parece muito distante para as pessoas. E aí dando um feedback de como que é o espírito das regionais, né, e esse espírito de conectar, várias e várias pessoas me procuram, mas existe a Regional Centro-Oeste, você é o coordenador regional da Centro-Oeste, eu sou do Centro-Oeste, como que eu posso atuar, como que eu posso colaborar, e qual é o meu papel na associação em estando nessa regional. Então a regional, ela me parece, né, por essa experiência que a gente está tendo nesse mandato, ela dá um pertencimento, né? Ela dá um pertencimento, assim, olha, eu faço parte da associação e eu alcanço a associação do ponto de vista mais prático por meio da minha regional. Eu acho que é isso, né? Você pediu para, como foi e qual é o futuro? Eu acho que o futuro é esse, né? Mostrar para as pessoas que a partir da regional ali é uma bela porta de entrada ali, e ali você consegue materializar, né, a sua participação no âmbito da associação. Então, esse estar mais próximo, né,
e a gestão, né, todas as nossas ações práticas, elas acontecem na ponta, né, então estar mais próximo, isso é fundamental. Eu acho que as regionais, elas conseguiram tocar os associados e até os não associados, que passam a se motivar também, né, para fazer parte da BR Hidro, ela conseguiu tocar por ela estar mais próxima, né? Mais próxima a gente consegue alcançar, né? Então, eu acho que esse papel das regionais, ele é fundamental. E eu queria, Thalita, aqui aproveitar o nosso espaço também para contar um pouquinho do que foi feito, né? Otto comentou da semente plantada, né? Eu acho que é uma semente, sem dúvida nenhuma, e as regionais próximas, né, que estão aí num processo de eleição, elas mostram que essa semente deu certo, né? Elas são muito robustas, são uma outra palavra que foi comentada, né? São muito engajadas, né? São pessoas assim que certamente vão dar aí uma continuidade, né? E ampliar muito mais esse espaço. Mas eu queria citar, né, uma atividade que foi conduzida pelas regionais, e olha que bacana, porque aí eu volto de novo para a palavra conexão, né? Foram os Água em Pauta sobre os instrumentos de gestão. Porque num primeiro momento, né, tentando contextualizar um pouquinho para quem está nos assistindo, né? Então, Água em Pauta, né, um evento já tradicional da BR Hidro, um webinar realizado periodicamente, a partir de um determinado tema, né? E aí surgiu a ideia, bom, por que não organizarmos uma série do Água em Pauta inspirada nos instrumentos ou focada nos instrumentos de gestão? Pô, legal. E aí as regionais entram para dar um pouco mais de concretude, para dar qual é o case? Como que a gente foca essa discussão para ela não ficar... O Água em Pauta é um evento curtinho, né? Como esse nosso bate-papo, né? Até cerca de 1 hora de duração. Como é que a gente dá foco? Como é que a gente consegue atrair, né? E ao mesmo tempo despertar a atenção, passar a mensagem? A gente precisa de um case, a gente precisa de um exemplo, a gente precisa de uma experiência inspiradora. E essas experiências inspiradoras estão nas regiões. Então, vamos juntar, vamos pensar no Água em Pauta, vamos pensar nos instrumentos de gestão e vamos focar cada região contando a sua experiência inspiradora sobre um determinado instrumento. Iniciamos com a regional Sudeste, né, do professor Otto, tratando da questão do plano do Paraíba do Sul como uma experiência inspiradora, e percorremos as regiões do país, falando de enquadramento na região sul, falando de outorga na região centro-oeste, e aí na questão da região centro-oeste, e aí um foco ali numa questão que a gente está falando de água, a gente está falando de gestão da água, né? Um foco grande ali na questão da agricultura irrigada, do uso da água, da irrigação, né? Um uso que cresce muito na região. Falamos de cobrança na região Nordeste, falaremos, é o que encerrará a série, né? Já dando um spoiler para quem está nos assistindo, sobre o sistema de informações na região Norte, mas estou fazendo um pouco desse resumo, contando do Água em Pauta, para mostrar como, a partir desta visão da regional, nós conseguimos trazer o caso, nós conseguimos aproximar as pessoas, nós conseguimos debater e contribuir para as questões concretas, né, de gestão da água no país, né? Então, a minha experiência, né, a minha experiência inspiradora aí durante esse exercício aí de mandato da coordenação regional foi a melhor possível, né, porque permitiu enxergar, né, esse contexto de engajamento, de conexão, de participação, de descentralização. Foram várias palavras-chave que colocaram. E não paramos no Água em Pauta, né, Thalita? Fizemos também um movimento, a partir dessa visão das regionais,
a partir dessa necessidade de conexão, a partir dessa vontade do tradicional da BR Hidro, que é a técnica, né, a ciência, aproximar da sociedade, e aí fomos para as jornadas de capacitação do INCOB. Não basta discutirmos no nosso espaço, precisamos discutir no espaço de gestão onde ela acontece, né? E aí fizemos também, né, promovido aí por esse exercício das regionais, também várias rodadas, vários diálogos ali de discussão sobre os instrumentos de gestão com outro público, né? Mas, e aí, voltando aqui para o nosso simpósio e para encerrar minha fala, mas o nosso público, né? O nosso público. Eu acho que essa é o grande futuro e a grande meta das regionais. Fazer com que não só o associado tradicional da BR Hidro, que é aquele que pesquisa, que é aquele que estuda sobre recursos hídricos, que é aquele que trabalha com recursos hídricos, mas é aquele que atua na gestão, né? Fazer com que a associação seja também a casa de todos que se preocupam, que atuam, que militam na gestão da água no país. E aí ela fecha esse ciclo ao ser esta casa, e aí vou fechar com a última palavra importante que foi colocada, com a representatividade. A regional, em última instância, ela tem esta missão de garantir esta representatividade e garantir que lá na ponta o associado passe a mensagem da BR Hidro, a mensagem técnica, a mensagem de respeito e de militância pela gestão das águas no país e, ao mesmo tempo, traga de volta o que está acontecendo ali na ponta, para que o conjunto de associados, para que a diretoria consiga perceber todo o contexto e consiga guiar, né, os rumos da associação da melhor forma possível. Então, eu encerro assim, Thalita, assim, primeiro com uma sensação de missão cumprida, né? Fomos assim, foi um movimento ousado, né? Foi um movimento ousado da diretoria. Sempre falta pernas, falta braço. Não, mas vamos avançar mais um pouquinho. Vamos avançar mais um pouquinho. Foi uma semente plantada, muito bem plantada. A gente está vendo os frutos, né? As novas chapas são sensacionais, de pessoas muito engajadas, muito comprometidas, muito competentes, né? E certamente a gente vai, a partir, né, desse passo dado, temos uma jornada e uma caminhada aí que eu tenho certeza, tenho convicção que será muito promissora em prol, né, desse bem público que a gente trabalha, que a gente milita, que a gente ama, que é a água. Então, obrigado mais uma vez pelo convite aqui de bater esse papo e poder contar, né, para quem está nos assistindo um pouco do bastidor, um pouco da história, um pouco do que nos motiva, né, e espero, né, que a gente consiga motivar mais pessoas, né, e que esse movimento só cresça e ele tem tudo para crescer e se fortalecer. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Sérgio, compartilhar aqui com a gente a sua experiência na Regional Centro-Oeste, contar também um pouco, né, para quem está nos assistindo, do que foi a série de Água em Pautas que as regionais realizaram. Então, muito obrigada. E você tocou em alguns pontos chaves para a BR Hidro em relação às regionais. Então, primeiro, a questão das regionais serem esse ponto de contato, de aproximação entre a associação e os nossos associados. Também essa questão de que são os nossos associados que constroem a BR Hidro, que constroem as pautas da BR Hidro. Então, nós temos as comissões técnicas, temos as regionais, enfim, são vários caminhos, vários canais que a gente pode utilizar, né, para poder, de fato, aproximar a nossa associação e os nossos associados. Você também mencionou, né, a questão das eleições, então queria contar aqui para todos, né, que agora, durante esse momento, durante a realização do 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, a gente está com as eleições abertas para as novas chapas das regionais.
Então, por tudo isso que a gente conversou aqui, as regionais da BR Hidro são um ponto muito estratégico para a diretoria e nós estamos muito felizes porque nós temos chapas inscritas em todas as regionais. Então, a gente tem essa certeza, essa confiança que nós vamos dar continuidade a esse trabalho que se iniciou com vocês. E aí eu queria aproveitar para poder fazer um agradecimento, né? Então, temos aqui, né, o Otto e o Sérgio que estão representando os coordenadores e coordenadores adjuntos da gestão atual. E aí eu queria fazer um agradecimento a todos, né, usá-los aqui como representantes, pelo tempo e pela energia que vocês doaram, pelos conhecimentos e pela experiência que vocês compartilharam conosco, e dizer que seguimos juntos aí nessa caminhada de consolidação das regionais. E né, já está aqui anotada essa missão que a gente tem de se articular para ter uma representatividade da BR Hidro qualificada nos diversos fóruns aí que temos para discutir o tema da água. E finalizo aqui com um convite, né, para todos os nossos associados que procurem conhecer os seus representantes regionais e se aproximem, né, se aproximem das regionais, se aproximem da BR Hidro, para que juntos nós possamos construir a nossa associação, a nossa BR Hidro. Então é isso, muito obrigada, professor Otto. Até um próximo momento aí onde a gente possa voltar a discutir novamente esses temas.